Olá, tudo bem? Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que conta sempre com especialistas que trazem assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios de São Paulo a jornalista Isabela Camargo, que conta o que aconteceu antes e depois do diagnóstico de burnout em 2018. Cerca de 6 anos após o episódio, hoje ela é uma das palestrantes mais influentes do Brasil. Não saia daí porque esse bate-papo de hoje promete. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje eu recebo aqui no programa uma convidada muito especial, a jornalista Isabela Camargo, que todo mundo conhece. Ela já foi repórter e apresentadora das principais emissoras do Brasil. Isa, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Ju. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito relevante, vai agregar muita informação para o público de casa. Estou bem feliz em estar aqui conversando contigo, feliz também em poder levar uma mensagem que pode ajudar a todos a tomarem melhores decisões. Isa, conta pra gente um pouquinho como que desencadeou o burnout na sua vida, no auge da sua carreira. 2018, eu estava num estúdio muito parecido com esse que nós estamos aqui, né? Porque vocês estão vendo um cenário, mas aqui onde nós estamos está tudo verde, tá? Então eu estava justamente num ambiente muito parecido com esse aqui, fazendo a previsão do tempo, e eu tive um apagão. Eu estava falando das capitais, e quando chegou no meu estado, no meu e de todos os paranaenses, né, eu esqueci o nome Curitiba. Foram 3 segundos em que eu não sabia quem eu era, onde eu estava, nem para onde eu ia. Visualmente, ninguém observou nada, mas eu não conseguia lembrar a palavra Curitiba. Mas por dentro, o que estava acontecendo, Ju? Os olhos ficaram escuros, a boca secou, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, uma vontade de vomitar, e teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Eu tive um mal súbito, mas por ser muito comprometida, responsável e não posso deixar a peteca cair, eu fiquei, vamos contar 3 segundos, ó, 1... Para televisão, ó, aqui tá todo mundo já desesperado, né? Para televisão. E você estava ao vivo, isso? Estava ao vivo. Eu tinha feito já a hora 1, eu estava passando pelo Jornal da Globo News e ainda fiz o Bom Dia Brasil. Quando eu saio, quando eu termino o meu expediente, eu vou ao médico. E aí eu chego sob risco de convulsão. E ali eu recebo o diagnóstico. Isabela, você está vivendo a síndrome de burnout? Eu falei, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. E aí ele falou assim, por isso mesmo, pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de não só desenvolver a síndrome de burnout, mas ter qualquer outro problema de saúde, especialmente relacionado ao trabalho, quando você ama muito o que você faz. E aí roda a fita, depois de anos, hoje eu estudo muito gerenciamento do estresse e o excesso de estresse, ou seja, o estresse crônico vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. É por isso que algumas pessoas podem desenvolver câncer, outras podem ter um problema renal, outros podem ter a visão começar a ficar prejudicada, porque o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Antes desse apagão, eu já estava vivendo vários problemas de saúde. E o último especialista que eu fui foi um cardiologista. Quando eu chego ao cardiologista, o Dr. Marcelo Katz, um dos principais daqui do Brasil, ele me disse, Isabela, o que você está vivendo é do seu trabalho, não tem como. Eu trabalhava nos primeiros jornais, então eu tinha que chegar para trabalhar à meia-noite e 1 da manhã. Mas esse não era só o único problema, porque qualquer pessoa que quiser ficar acordado quando o corpo precisa dormir, já vai ter um estresse. O estresse é uma reação do organismo a algo que representa ameaça. Então, por si só, trabalhar na madrugada, trabalhar em horário em que você não pode ter o seu estilo de vida normal, já vai te causar um dano físico. Ponto. Só que, além disso, eu fazia o trabalho de 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, esta sobrecarga, mais o horário em que eu trabalhava, E mais a cobrança, né? Que você se cobra muito também, né? Pra fazer um negócio bem feito. Também. E é difícil com o acúmulo de função, né? Então foi isso, acumulado por 4 anos, me leva ao diagnóstico.
Quando você me fala a cobrança, é interessante você trazer isso, Ju, porque eu quase não falo sobre a cobrança, porque é tão natural. Os principais profissionais que podem desenvolver a síndrome de burnout são aqueles que vivem sob muita pressão e não podem errar. Isso são estudos, inclusive, da psicóloga Cristina Maslach, da década de 80. É a psicóloga mais conceituada, que começou a estudar o assunto no século passado. E ela diz, os profissionais que mais podem desenvolver burnout são aqueles que não podem errar e vivem sob muita pressão. Quem são eles? Jornalistas, profissionais da área da saúde, então médicos, policiais, bombeiros, advogados, engenheiros. Imagina se uma pessoa que está fazendo lá um projeto, né, para a construção de uma casa. Um erro pode provocar riscos. Então, nós não estamos falando de erros, por exemplo, eu sou costureira, eu costurei a barra errada. Eu não vou colocar ninguém em risco. Nós estamos falando de pressão sob risco de vida. Tá? Porque senão dá a impressão de que, então todo mundo está vivendo sob pressão? Sim, todos nós vivemos sob pressão. Inclusive, eu brinco que o problema não é a pressão, porque senão ninguém contrataria personal trainer, né, gente? Hã? Se pressão fosse o problema, não é esse o caso. O caso é uma pressão no limite, somado a um ambiente tóxico, com comportamentos tóxicos, aí acabou. A gente vira uma bomba relógio. Bomba né? relógio. E, Isa, como identificar os primeiros sinais? Porque o nosso corpo, ele dá sinais, né, que não está bem. Sim. Eu vou te perguntar, como é que a gente reconhece quando vai chover aqui em São Paulo? Fica nublado? E o que mais que vai acontecendo? Vento, muitas vezes, né? Vento forte. Você vê que eu estou perguntando uma coisa para a Ju que acontece quase todos os dias, especialmente agora no verão, e a gente não para pensar. Normal, tá? Mas eu perguntaria para você que está nos acompanhando de qualquer lugar do mundo, o que acontece antes da chuva? O vento muda, o céu fica escuro, e mesmo uma tempestade que chega do nada, nunca é do nada, porque teve alguma mudança na temperatura, a atmosfera, a pressão muda. Ou seja, nós já sabemos reconhecer as mudanças da atmosfera quando o tempo vai mudar. Só que a gente ainda se recusa a perceber os sinais do corpo, dizendo, está acontecendo uma mudança aqui. Ou nós vamos fechar a janela, porque depois se chover, você vai reclamar para quem? Ju, você está vendo o céu escurecendo. São Paulo, gente, nós estamos em São Paulo. Então, assim, deu 3 da tarde, verão, nesse calorão, faz chover, isso é um fato, não é porque eu fiz a previsão do tempo que eu sei disso, não, tá? Isso é uma coisa que todos nós já precisamos saber. É verão, tá muito quente de manhã, vai chover à tarde, tem umidade, pronto. Se eu tô vendo o céu escurecer e eu não fecho a janela, se chover dentro, eu vou reclamar para quem? Eu tô vendo os sinais da atmosfera. Então, conosco, o que acontece antes do burnout? O corpo ele vai sinalizando através de dores. As dores são mensageiras. Então, uma dor de cabeça frequente, uma dor de estômago, um problema menstrual, um problema de infecção urinária, o cabelo começa a cair, espinha, ou excesso ou perda de peso, problemas cardiovasculares, infinitos. O humor também oscila muito. Oscilação de humor, sim, exato. E não tem nada a ver com TPM, tá, gente? É que eu estou tentando economizar aqui nas respostas, mas eu estarei fazendo várias piadas que nos levam à reflexão. Hoje eu tenho usado muito humor, porque... Isso que eu queria te perguntar, Isa. Como que você... Tem muito negacionista ainda, sabe? Recusando isso que eu estou dizendo. Então, as dores são mensageiras do corpo. Ponto. Dor é uma mensagem. Se você vai silenciar essa mensagem ou se você vai investigar essa mensagem, ouvir, é uma decisão sua. Então, o que acontece antes do burnout? Infinitos sintomas. Eu tive 24, que inclusive eu descrevo no meu livro, o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Aliás, está na hora já de eu entregar de presente para você. Muito obrigada, Isa. Com certeza, eu vou ler com calma. O livro não é sobre burnout, tá, gente? É sobre fazer as pazes com o tempo, mas eu descrevo os 24 sintomas que eu tive. E muitas pessoas que acabam lendo, o livro já está indo para a 4ª edição, já é best-seller, se identificam muito com esses sintomas e vão me acrescentando sempre. Essa lista vai aumentando cada vez mais. Bruxismo, sabe? Então, o corpo vai se manifestando. Aí o que acontece, Ju? Você vai, investiga, geralmente o médico vai te dar um remédio e você continua no mesmo estilo de vida. Aí o corpo vai se manifestando de outras maneiras, até que vai acontecer um apagão ou um AVC.
ou um infarto. Que pode levar à morte, né? Então, o corpo vai se manifestando, esses sinais que parecem muito simples, muito corriqueiros, você vai negligenciando, até porque a gente tem muito mais anestésicos acessíveis, muito mais farmácias nas esquinas do que bibliotecas. Você vai amenizando a dor, mas o problema só vai aumentando. Exato. Inclusive, os 5 especialistas que eu fui antes de ter o diagnóstico, todos me diziam, Isabela, é o estresse. Isabela, é o seu trabalho. Não sei o quê. Mas ninguém conseguiu me olhar de forma integral e entender, olha, esse sujeito não tem mais como fazer o que faz. Especialmente quem usa maquiagem, porque aí você parece que tá muito bem. A gente se esforça muito para fazer o que faz. E a mulher disfarça muito bem, né? Exato. As mulheres têm mais do que os homens, já aproveitando para dar esse número. Então, o que pode acontecer antes do burnout? Tudo. Tudo que está acontecendo no seu corpo já há alguns anos e que você está negligenciando. Tudo isso está tentando te dizer, esse ritmo que está não dá. Você está se encolhendo para caber num lugar que não é para estar. Além disso, um ambiente com assédio, ou algum tipo de violência verbal. Isso, inclusive, começa uma pesquisa esse ano, em 2024. Qual é a diferença do esgotamento para o burnout? Isso é muito importante porque tem gente que confunde, acha que está cansada e está com burnout. Eu ouvi muitas piadas dizendo assim, isso aí que você teve eu já tive umas 2 vezes. Isso aí eu tenho sempre. Não, porque após o diagnóstico de burnout, você perde funcionalidade. Ou momentânea, ou para sempre. Eu fiquei sem dirigir por 1 ano. Eu fiquei sem ler mensagens no telefone por meses. Eu não conseguia compreender um texto. Isso foi momentâneo. Você perde o foco, né? Totalmente. Até palavras simples, elas fogem da sua memória. Eu esqueci Curitiba, a capital do meu estado. Não é que eu esqueci o nome da capital de um estado que eu nunca fui. Mas isso começa a acontecer com frequência, Muita né, Isa? frequência. E tem uma grande diferença também, Ju, entre você esquecer a chave de casa e onde você mora. Esquecer palavras que eventualmente você fala é uma coisa. Esquecer o endereço da sua casa é diferente. Já aconteceu isso com você? Esquecer o nome da capital do meu estado foi um bom indicador. Então, tudo isso são sinais que o corpo vai te dando. E conforme o tempo vai passando, tem uma parte curiosa disso, que inclusive está no meu livro. Lembra do Ricardo Boechat? Sim, como não lembrar, né? Ricardo Boechat, para quem não sabe, jornalista incrível daqui do Grupo Bandeirantes. Ele faleceu há cerca de 5 anos. Eu entrevisto ele no meu livro para ele falar sobre depressão. Por quê? Porque quando ele teve o apagão dele, ele estava ao vivo na rádio, o diagnóstico dos médicos foi depressão. Eu perguntei para ele, mas Boechat, o que você teve? E aí ele descreve, ok, não vou falar sobre o diagnóstico que foi depressão e não burnout, mas foi o diagnóstico que o médico deu. Eu falei, mas o que aconteceu com você antes? Fiz essa mesma pergunta. Ele falou, nada diferente. Estava dormindo pouco, igual sempre dormia, estava trabalhando muito como sempre trabalhava, estava me irritando com as coisas como sempre me irritava. Eu falei, só que nunca com 65 anos, né? Ou seja, se você está convivendo com alguém que diz, eu estou fazendo tudo como eu sempre fiz, cuidado, que conforme os anos passam, as nossas necessidades mudam. É isso mesmo. E no segundo bloco a gente vai continuar esse bate-papo super produtivo com Isabela Camargo sobre burnout. Não sai daí que nós voltamos em instantes. Até já! E o programa Análise Direta está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com a jornalista Isabela Camargo sobre burnout. Isa, conta pra gente como que você usou esse episódio traumático para ajudar outras pessoas. Bom, de fato foi uma grande surpresa porque ninguém imagina que depois de tanto empenho, de tanto trabalho, você vai adoecer fazendo justamente aquilo que ama. Então, essa é uma mensagem que eu gosto muito de repetir. Pessoas que gostam do que fazem têm muito mais chance de adoecer. Detalhe, se vai ser o burnout, evidente que não, porque vai depender de como é o seu corpo, que aí o estresse vai afetar o órgão mais vulnerável. Além disso, depende muito da idade. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o doutor Davi Wippe, que é um dos principais infectologistas, e ele teve diagnóstico com 69 anos. Então, não é só um problema de saúde para quem tem entre 25 e 45, que é o principal grupo.
Não, ele pode acontecer, sempre está vinculado ao ambiente profissional, em qualquer idade. Se nós estamos falando de pessoas produtivas e que amam o que fazem. Depois disso, Ju, quando eu tive o diagnóstico, eu saí de licença médica, quando eu volto eu sou dispensada. E ali eu vivo um momento muito triste em que eu vejo que eu não ia poder continuar fazendo aquilo que eu sempre amei fazer. Foram mais de 20 anos para estar ali naquele lugar. Por isso que hoje eu levo um movimento chamado Produtividade Sustentável para as empresas, para grupos de pessoas fora das empresas. É possível você alcançar o que você deseja sem perdas pelo caminho. Porque senão a gente fica querendo um mundo sustentável, com recursos sustentáveis e vive de forma insustentável. Então, eu junto duas palavras, produtividade e sustentabilidade, eu falo, opa, então, se a gente que é tão comprometido, tão responsável, dá para a gente alcançar, dá para chegar lá, mas sem perdas pelo caminho. Eu cheguei lá. Eu conheço milhares de pessoas que me dizem, Isabela, eu consegui chegar no emprego que eu queria, eu conquistei o salário que eu queria, mas eu perdi saúde ou eu perdi relacionamento. É muito difícil, principalmente para a mulher, né? Conseguir conciliar as duas coisas, a família, relacionamento, filhos e o trabalho. Vou te dizer porque ainda é difícil. Para aquelas mulheres que ainda não sabem dizer agora não, desse jeito não. E no ambiente profissional, como existe uma armadilha, que eu chamo armadilha da competência, em algumas profissões, ao invés de você ter o retorno como dinheiro, não, você recebe mais trabalho por fazer bem o que faz. Aí... Exatamente, falou tudo isso. A armadilha da competência. Isso pode acontecer em qualquer profissão, mas especialmente na comunicação a gente vê muito isso. E depois, então, quando eu volto desse momento de licença médica, fui dispensada, foi bem desafiador. Aí foi mais um trauma. Foi bem triste. Eu não esperava, até porque eu era aquela pessoa que fazia tudo para todos, E tinha resultados muito evidentes. Quando a gente trabalha por fatos, por evidências, já cantou o Chitãozinho Chororó, a coisa é diferente. Então, eu não esperava. Mas, assim como acontece com mais de 30 milhões de brasileiros, não foi exclusividade o que aconteceu comigo. Acontecia com muita gente, mas que eu só descobri depois que eu tive, porque ao falar da minha história, muitas pessoas identificaram e pediam minha ajuda. Aí eu falei, opa, então se eu trabalhei como repórter e eu fiz várias pautas que me davam todos os dias, eu recebi uma pauta diferente. Eu tinha que fazer o meu melhor para aquelas pautas. Eu falei, opa, então... Faz o melhor contando a sua história, burnout... Não, nem era sobre a minha história, era sobre o problema. Que até então era visto como frescura, como mimimi, como coisa de gente safada, sabe? Moral da história. Depois disso, Ju, vou tentar aqui ser mais rápida nas respostas, eu vi que aquilo que estava acontecendo comigo acontecia com milhares de pessoas e que se estava doendo em mim, também estava doendo em milhares de pessoas. Se estavam desconfiando de mim, também estavam desconfiando de milhares de pessoas. Então, o que eu fiz? Fui estudar. Então, quando eu digo que eu fiquei 20 anos fazendo todas as pautas que me davam, naquele momento eu falei, opa, essa é minha pauta. Até porque eu estava desempregada. E aí eu falei, bom, eu vou me dedicar a quê? Eu vou ficar em casa chorando ou eu vou ficar chorando, mas pelo menos fora de casa e aprendendo? Meu marido sempre diz isso, Isabela, você não ficou nem um dia em casa. Não significa que eu não chorei, significa que eu chorava buscando respostas que podiam me ajudar e ajudar outras pessoas. Tá claro isso? Sim, muito claro. E aí o que eu descubro? Que o burnout é um problema relacionado ao trabalho que já está incluído pelo Ministério da Saúde há 24 anos. Exatamente. Tem gente que acha que é uma doença nova e não é, né? Nós tivemos aqui um especialista nessa semana falando exatamente sobre isso. Há 24 anos, Ju. Só que ninguém fala, ninguém falava. Exatamente. Então, você sabe que aí eu uso uma brincadeira. Até o século XVI, os médicos... não existia bactéria. Sabia? Até o século XVI não existia bactéria. Porque não tinha microscópio. Aí inventaram o microscópio, tem bactéria. Então, não é porque uma coisa não é falada ou eu não consigo ver que ela não existe. E... Depois do meu caso, muitas pessoas vieram falando comigo e eu só fui somando informações e entrevistando cada dia um especialista, um médico. Hoje eu trabalho com prevenção, tratamento ou reabilitação da síndrome de burnout em empresas de diversos segmentos, mas eu não sou o burnout.
Eu vivi uma experiência com burnout. Eu sou especialista em comunicação. O burnout veio como um freio. O burnout não é o fim, é apenas um freio para te mostrar, olha, nesse ritmo que você está, não dá. E hoje eu ajudo as pessoas ou a prevenirem, ou a tratarem, ou a se reabilitarem. Mas, além disso, também, depois, faço outros trabalhos com a produtividade sustentável. Mas é uma realidade muito presente nas empresas, né, no Brasil? Em todos os lugares. E não só em quem está sob um CNPJ, empreendedores também podem ter. Outro dia, eu conversando com uma amiga que teve o diagnóstico, eu falei assim, qual foi o cliente que te abusou? Aí ela me olhou assim, estranho, como assim? Eu falei, o burnout vai acontecer, e agora eu preciso só terminar aquela explicação que eu comecei e não terminei no outro bloco. Existe uma grande diferença entre cansaço, esgotamento e burnout. Eu estar cansada é uma coisa, esgotada é outra. Burnout não é esgotamento. Burnout é uma pessoa que está vivendo esgotamento e vive alguma situação caracterizada por assédio ou abuso. Naquele momento, causa um dano existencial e ela perde funcionalidade. Por isso que eu disse, algumas pessoas fazem piada, isso aí que você teve, eu já tive. Espero que não. Mas, se você tiver o diagnóstico por um médico, o diagnóstico ele é clínico, tá? Ele não é por teste de revista. Você pode se reabilitar e pode voltar a fazer o que você fazia. Hoje eu trabalho como trabalhava antes, não de madrugada, né? Hoje eu trabalho com as pautas que eu acredito, percebe? Então, eu voltei a fazer tudo o que eu fazia. Mas sei hoje colocar limites. Mas qual que é a diferença entre cansaço e esgotamento? Se você está cansada, você precisa descansar. Se você está esgotada, qual é a diferença? Você descansa e continua cansada. Sai de férias e volta irritada. Isso significa que o seu estilo de vida está insustentável. Então, se você está cansada, você precisa descansar. Se você está exausta, você precisa mudar o estilo de vida. E mudar o estilo de vida significa pedir ajuda, dizer mais não, colocar mais limites. Aí você não faz isso, porque a gente se acha muito poderoso e fala, não, nas férias eu descanso. Só que as férias podem não chegar. Foi o que aconteceu comigo. E aí, as mulheres são muito mais cobradas no mercado de trabalho. Parece que a gente tem que provar muito mais, né? Sempre. Mulheres pretas, mulheres trans, têm que provar muito mais. Porque existe muito estigma. Mas acho que mulheres sobre a nossa no geral, Isa, sim, também, isso é um machismo estrutural. Né? Isso é pauta para um outro programa inteiro para a gente falar. Pode me Mas chamar o que pode desencadear burnout também, porque aí você fica com essa autocobrança, você se cobra muito, você quer dar o seu melhor e você vai absorvendo um monte de trabalho até você explodir. Eu ouvi uma coisa de uma terapeuta que eu vou dizer agora, pode ser que doa, mas quando o ouvido está pronto a mensagem chega. Quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, vai dar ruim. Quando você busca o reconhecimento familiar no seu ambiente profissional, vai dar ruim, porque trabalho é trabalho, família é família. Esse negócio de que o nosso trabalho é a nossa família. Não é. Trabalho é trabalho, família é família. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer o seguinte, vida é uma só. Não existe vida profissional e vida pessoal. Existem objetivos pessoais e objetivos profissionais. E os dois devem caminhar juntos. Equilibrados. Mas equilibrado não significa igual, equivalente. Significa ter consciência e coerência que se uma semana você está tendo que se dedicar mais ao seu trabalho, na outra semana é mais a você. E não assim, mais ao trabalho e nas férias eu descanso. Isso é equilíbrio dinâmico. Quando eu tenho consciência de que se essa semana, vamos supor, você está entrando num projeto novo, essa semana você está trabalhando a mais. Na semana seguinte, é a curto prazo que já tem que ser a recompensa, mas em descanso e não recompensa em comidas calóricas, bebidas, cigarro, compras. Então, a gente vai se anestesiando com tudo isso. Mas, Ju, pera que precisa só fazer uma coisa antes de ir para o próximo bloco. Deve estar acabando o nosso tempo, né? Não, mas... Olha só, escuta essa, gente. O que precisa acontecer para uma pessoa que está esgotada para ter o burnout? Alguma situação caracterizada por assédio. Ficou claro isso? É algo que você nunca viveu? Não, você já pode ter vivido. Mas nessas condições de saúde, em que você já está debilitada, não. Ali vai ser o ponto, é a gota que transborda o copo. Então esse será o primeiro sinal? O primeiro, não, o último. O último, a última situação profissional que você vai viver antes de ter ou um apagão, ou um mal súbito, ou um desmaio. Que aí é quando a sua alma diz assim, agora deu. Agora não tem mais como continuar. Isa, como que é o seu trabalho hoje nas empresas? Maravilhoso. Você já se deparou com alguma história, assim,
que tocou a sua vida? Todos os dias. Todos os dias. Na verdade, a minha demissão me levou à minha missão. Hoje, o meu trabalho ele não é só quando eu entro para dar uma entrevista ou quando eu entro numa empresa para dar uma palestra ou dar um treinamento. É todo dia, o tempo inteiro. Eu, inclusive, me especializei em ouvir o que as pessoas não dizem, ver o que as pessoas não me mostram, ler o que não está escrito. Porque a dor invisível dói em dobro. Então, eu fico muito atenta a todos esses sinais para poder atuar de forma muito assertiva para tentar tirar aquela pessoa daquele lugar de dor. E aí, depois, a gente vai se aprofundando. E, Isa, você, não sei se você consegue perceber, mas parece, eu tenho a impressão que as empresas, as multinacionais, elas têm uma preocupação muito maior em relação à saúde mental, ao meio ambiente, do que as empresas nacionais. Você consegue perceber isso? Existem alguns movimentos bem interessantes de empresas multinacionais. Mas também tem alguns exemplos aqui do Brasil. E eu atendo, por exemplo, um banco e uma empresa de cosmético, que são nacionais e que já fazem trabalho já há anos. Mas por que a gente ainda não vê isso como uma coisa já sacramentada? Porque cultura a gente muda a médio e longo prazo. Então, por exemplo, nesse banco que eu trabalho já faz 2 anos, todos os meses a mesma mensagem de prevenção de saúde mental, o que é saúde mental, o que não é, o que afeta, o que não afeta, etc. E mesmo assim a gente tem ainda casos de pessoas que adoecem. Porque eu preciso também letrar a liderança sobre assédio. Então eu trabalho desde o letramento da liderança, com este sujeito que chegou neste cargo por méritos técnicos, mas ele vai ter que lidar com gente, então ele vai ter que se habilitar com outras questões, até a pessoa que está sendo assediada, ameaçada, já está adoecida, como é que ela pode se reabilitar? Então, cultura a gente muda a médio e longo prazo. Indivíduo precisa tomar decisões a curto prazo. Eu não posso cruzar os braços e esperar a cultura mudar. Eu preciso ter muita clareza, muita consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Porque crachá a gente pode ter vários, emprego a gente pode ter vários, mas vida é uma só. E daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com a Isa Camargo. Será que ela pretende voltar para a TV? Você vai descobrir daqui a pouco, depois do intervalo. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Jornalismo e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. E aqui do meu lado a jornalista Isabela Camargo. Isa, antes do intervalo eu deixei uma perguntinha no ar. Você que trabalhou muitos anos, né? Todo mundo te conhece. Você pretende voltar para a televisão? Sim. Isso sempre foi sonho. Eu nunca quis sair. Essa pergunta, quando me fazem, eu fico feliz quando me fazem, porque eu digo, eu nunca quis sair da TV. Eu não pude nem me despedir, no caso. Mas sim, eu espero voltar, mas fazendo hoje o que eu faço de melhor. Educação e saúde. E aqui nós falamos bastante sobre burnout, mas hoje eu consigo associar muita qualidade de vida mais real. Não essa qualidade de vida fake que a gente quer comprar na banca, no mercado, não. A qualidade de vida real você não compra, você constrói com a sua mudança de comportamento diária. Então, eu sou muito a favor de quem é workaholic, que quer continuar sendo workaholic, seja. Mas só pense na atualização da sua identidade. Se você está sendo coerente com as coisas que você quer fazer mesmo, sabe? Então, sim, se eu puder estar à frente de algo que fale de saúde, de educação e saúde, de comunicação, eu continuo trabalhando, né, gente? As minhas redes já são bem intensas, mas eu acredito que a TV chega em bolhas que a internet não chega. É por isso, então, exatamente, você carrega um público grande nas redes sociais. Mas eu acredito muito ainda na audiência que acaba acessando informações muito importantes ainda pela televisão e não pela internet. Isa, se você pudesse fazer uma análise da Isa antes e depois do burnout, o que mais mudou na sua vida? Hoje eu me respeito mais. Hoje eu sei colocar limites. É engraçado que quando eu escrevi esse livro, eu não sabia ainda, o meu livro não é sobre burnout, é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Eu não sabia também, e foi depois
dessa experiência, com todas as críticas, com tudo que eu vivi e com todas as respostas que eu busquei, hoje eu sei me respeitar. E o que eu desperto nas pessoas é este ponto de reflexão. Muitas vezes me perguntam assim, a produtividade sustentável é para trabalhar menos? Não. A produtividade sustentável é para você se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai cortar os abusadores, você vai colocar mais limites, é uma consequência, mas é para você se respeitar mais. E é para todo mundo. Então, eu hoje sou muito mais realizada pessoalmente e profissionalmente do que antes. E se aplicar esses métodos dentro das empresas, eles vão ter, com certeza, os bons funcionários vão querer ficar naquele lugar, né? Justos, porque resultados são hoje a gente vê tantos profissionais bons saindo, indo embora do Brasil, né? Eles se formam aqui, eles se especializam, mas eles vão embora. Vou te explicar por quê. Existe uma pesquisa feita por uma empresa de benefícios aqui no Brasil que coloca o ambiente no mesmo patamar que o salário. Né? E nessa pesquisa são mais de 500 profissionais de alta performance e eles conseguem chegar neste lugar. O ambiente ele é tão importante quanto o salário. Então, não existe mais um bom salário no ambiente ruim. Isso não segura mais o profissional talentoso. E aí você vai me dizer, mas o que eu faço então se eu trabalho num lugar de abusadores e tal e tal? De novo, crachá você pode ter vários, emprego você pode ter vários, vida é uma só. Eu sei que é difícil pedir demissão. Eu não tive coragem de pedir demissão. Nós vivemos num país com 10 milhões de desempregados. Né? Mesmo assim... Mas hoje você faria isso? Hoje sim. Hoje sim. Por quê? Porque nós precisamos cuidar da nossa saúde enquanto nós temos saúde. Se as sequelas que eu tivesse tido, momentâneas, né, durante meses por conta do burnout, tivessem continuado, eu estaria inválida. Percebe? E aí, imagina. Quando eu converso com pessoas que tiveram AVC ou que têm infarto e elas não podem mais trabalhar, então é isso que eu digo. Quando hoje alguém me escreve aqui, ó, neste aparelhinho, e eu vejo, Isabela, depois de conversar com você, eu me planejei, eu pedi demissão, é a coisa mais corajosa que eu ouço. Ju do céu, por quê? Porque se eu tivesse batido o carro, quando eu cheguei sob estado de convulsão no médico, será que eu teria provocado um acidente só em mim ou com outras pessoas? Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, você pode reclamar de tudo, mas se você está reclamando, significa que você está pensando. Então, se você pode pensar, você pode revisitar a sua história, reforçar a sua biografia, releia tudo que você já fez na vida, todos os desafios que você já ultrapassou e recomece. Você pode mudar de ideia. Quando minha filha fez 1 ano, nós fizemos uma gravação com todos os presentes na festinha dela, com mensagens para ela ouvir daqui 15 anos. E quando chegou a minha vez, eu, o que será que eu vou dizer agora para ela, né? E aí, mentalizei e eu vou repetir o que eu disse para minha filha, para quem está nos acompanhando. Você pode mudar de ideia. No caso da minha filha, quando ela tiver 15 anos, ela vai estar com certeza de quem ela gosta, da carreira que ela quer seguir. Mas eu digo, você pode mudar de ideia. E não se apegue ao contexto social, sim, um contexto vulnerável como nós temos, financeiro, social, é sempre mais delicado. Mas, de novo, é melhor cuidar da saúde enquanto nós temos saúde. Plano de saúde é para usar quando nós temos saúde. A gente só costuma usar quando está doente. Então, está nas nossas mãos, sim, buscarmos um lugar em que nós vamos agir de forma mais coerente. Se você está se encolhendo para caber em algum lugar, vai dar ruim. E isso não é só profissional, isso é todo tipo de relacionamento. Um gestor tóxico é muito perigoso, né? Gestor tóxico é muito perigoso, comportamentos tóxicos também. Então, se você vem de um modelo em que você está dizendo sim para todo mundo, não sabe colocar limites, num ambiente em que nós temos pessoas que estão gritando, oprimindo, e fazendo, né, todos os tipos de assédio. Assédio é crime, só para lembrar, né? Não é porque gritaram com a gente que a gente pode gritar, não é porque bateram na gente que a gente pode bater. Tem muita gente que acaba replicando, né? Pronto. Sabe o que eu digo nesse momento? A Terra não é mais o centro do universo. Até o século XVI acreditava-se que a Terra fosse o centro do universo. Aí chegou o São Nicolau Copérnico e falou assim, então, gente, a Terra não é o centro do universo. Nós fazemos parte de um sistema muito maior. Então é isso que eu digo. Quando alguém me diz, isso aí vai ser sempre assim, não muda, muda.
As empresas que eu estou atuando há mais de um ano têm resultados extraordinários em redução de números não só de absenteísmo, como presenteísmo, que é o pior. Tá? Absenteísmo é quando o sujeito adoece, tem um atestado e se afasta. O presenteísmo é quando o sujeito está doente e não quer sair para se tratar. Então, ele está ali de corpo presente. A alma não se sabe. Que ele tem medo de sair e demitirem, né? É. Infelizmente. Mas Temos muitos casos ainda assim. Nós temos que ter a consciência que nós somos apenas um número. Ju, o respeito começa por nós. E se você está em um ambiente em que não te respeitem, a decisão é sua. Porque depois, quando você adoece, é mais difícil se recolocar. Percebe? Então, sim, nós temos todo o direito. Aliás, tudo que nós falamos aqui envolve saúde mental. E saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Só que saúde mental é um direito, não é privilégio. Então, nós temos direito de fazer as nossas escolhas. Percebe? Por mais que a gente vive em um país com desemprego, dificuldades sociais, os boletos chegam? Chegam. Só que é muito pior você receber um diagnóstico de algo que vai tirar você do jogo, momentaneamente ou não. Isa, quando você fala de televisão, tem um agravante ainda, né? Muitas pessoas se apegam ao status e esquecem completamente de tudo que está ao redor, né? Mas isso não acontece só no meio de comunicação, Ju. Eu ouço também muitos profissionais da área da saúde chocados como os profissionais mais sêniores tratam os que estão chegando. Então, esse modelo de comando e controle de opressão não é só nos meios de comunicação. Ele está embutido em todos os setores. Alguns a gente fala mais, outros falam menos. Ambiente bancário, por exemplo, quando eu falo do banco que eu trabalho, eu falo, mas no banco também tem muita gente que adoece. Sim, mas já há um movimento, já há mudança de comportamento. E como quebrar isso? Você acha que nas escolas, crianças... Exemplo, diálogo. Esse tempo que vocês estão me dando aqui é um presente para mim, poder falar sobre assuntos que afetam a saúde de todos, porque o burnout afeta toda a sociedade. Não é só o indivíduo, afeta o indivíduo, a família do indivíduo, o contexto, o trabalho, né? Então, como é que a gente pode mudar isso? Com educação em saúde. Trazendo a saúde mental para o lugar digno que ela merece. Vou trazer um exemplo aqui bem simples, que todo mundo vai se reconhecer. Já viu algum jogador de futebol se machucar em campo? Sim. Vários. Aí eles se afastam e depois eles não voltam? Sim. Com adaptações e tudo mais. Então, quando eu falo de reabilitação do burnout, um outro problema ocupacional, é sobre isso que eu estou dizendo. Porque se você não aceitar que um jornalista tenha burnout ou um padre tenha depressão, como nós temos, né, o padre Marcelo aqui lidando publicamente com a depressão no Brasil, o padre Fábio com as crises de pânico, é a mesma coisa que eu disser que um jogador de futebol não pode machucar o joelho. Exatamente. Então, se um jogador de futebol pode machucar o joelho, por que eu não posso ter burnout? Porque existe muito preconceito em torno da saúde mental. Então, no fundo, eu, Isabela, faço um trabalho de educação em saúde mental. Só que como há muita resistência, eu posso ficar 3 horas, Ju, falando de saúde mental sem falar de saúde mental. Então, tudo que nós falamos aqui, gente, é saúde mental, tá? Saber dizer não, saber reconhecer os seus limites, é saúde mental. Você pode continuar vestindo a camisa da sua empresa, mas desde que você também vista o seu pijama. Desde que você respeite os pedidos do seu corpo. Desde que você respeite as necessidades básicas do seu corpo. Isa, falando em preconceito, você sofreu muito preconceito? Sim. Quando você vestiu essa camisa. Como que foi essa transição? Foi difícil? Muito. Muito difícil. Eu até evito falar porque... quando a gente passa por traumas, a gente evita relembrar certas situações, mas é muito triste quando você convive com pessoas que você nutre muita estima, muita confiança, e aí quando você precisa... Desaparece. Eu não vou nem dizer de ajuda. De uma palavra. De compreensão você não tem. Mas eu entendo também essas pessoas, porque elas também estão preservando o emprego delas, elas estão com medo, no fundo é medo. Um dos temas que eu gosto muito de levar para a liderança é a segurança psicológica. Onde há medo, Ju, há pessoas doentes, há falta de criatividade, não tem inovação. Então, todo ambiente em que há um líder, há uma liderança que propaga o medo, você vai ter muito adoecimento.
O pior é isso, é que a dor invisível dói em dobro. Porque um problema físico, né, um jogador, quando machuca o joelho, todo mundo vai lá e ajuda. E, nossa, viu, cara, vai ficar 6 meses de recuperação. Eu fiquei 2 meses, 15 dias e achavam que eu estava me aproveitando da situação. Percebe? Por quê? Porque é uma dor que não se vê. Os problemas relacionados à saúde mental, por isso que existe muito estigma, tanto relacionado à depressão ou às crises de ansiedade patológica, são invisíveis. Então, o sujeito ele tem que lidar com a dor que ele está vivendo, mais o preconceito do outro que não está acreditando, mas eu não estou vendo. Isa, você tem redes sociais, eu sei que você tem um canal no YouTube também. Sim, Isabela Camargo, Isabela com Z e 2 L's. No YouTube tem o Interioriza, que é um podcast que eu tenho feito já há um ano, com assuntos que já passaram do tempo da gente assimilar. Tem entrevistados bem interessantes. Minha rede, Isabela Camargo Real, Isabela com Z e 2 L's. E meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Que eu vou ler, com certeza, saindo daqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Que bom, aí tem mais de 100 entrevistas com pessoas como Cortella, que faz o prefácio, falando sobre as percepções do tempo, como é que a gente pode fazer as pazes com o tempo e aí viver, de fato, um tempo de qualidade. Isa, quem quiser contratar a sua palestra, como que faz? É só falar comigo pelo direct, do Instagram ou do YouTube, é só colocar meu nome ali que vai chegar nas pessoas certas. Isabela, muito obrigada pela sua participação, a conversa foi muito produtiva, tenho certeza que eu aprendi muita coisa e o público de casa também. Obrigada. Você é ótima, volte sempre. Obrigada, Ju. Obrigada. Agradeço a toda a minha equipe que trabalha comigo e me ajuda a levar essa mensagem cada dia a mais pessoas. E se você acompanhou a gente até aqui, obrigada pelo seu tempo e confiança. Só os limites garantem a liberdade, Ju. Não tenho dúvida disso. Muito obrigada. E o Análise Direta fica por aqui. Quem quiser rever essa edição, acesse o canal HIT Jornalismo no YouTube. Muito obrigada pela participação. Até a próxima.